Quantas mulheres são silenciadas, mas são muito potentes quando se unem. E entender que a contadora, a Tanise, ela não só é contadora, ela é mulher. Que se ela não estiver bem consigo mesma, com a sua família, com a maternidade, ela não vai conseguir dar o melhor nas outras áreas. Olá, graciosos! Começando mais um Pode Isso, Contadora. E hoje vamos conversar com uma contadora que trabalha com contabilidade e propósito. Antes de falar quem é essa contadora especial, quero fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, agradecer a Deus. E depois quero agradecer a Azienda Gestão Contábil, ela que consegue trazer esse episódio aqui para todos vocês. E também quero agradecer a Autotec Autopeças e Serviços, uma empresa de manutenção veicular. Agora vamos falar quem é essa nossa convidada especial. Ela é mulher, mãe, profissional com a trajetória marcada de propósito e consistência. Casada e mãe leoa de duas meninas incríveis. É filha de Fátima e Eduelson. Falei certo, né? Isso. Que é seu porto seguro e maiores referências na fé, trabalho e parceria com cumplicidade. Ela tem sua vida alicerçada em Jesus Cristo, a quem reconhece como único e suficiente Salvador. É contadora formada pela Universidade Federal de Alagoas, pós-graduada em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pelo SESMAC. Ela atua há mais de 12 anos na área contábil, unindo conhecimento técnico, visão estratégica e um olhar profundamente humano sobre os negócios. Ela hoje também integra com orgulho a Comissão Estadual das Mulheres Contabilistas do CRC de Alagoas, onde ela contribui ativamente para o fortalecimento do protagonismo feminino na contabilidade. Ela acredita que seu trabalho vai além dos números. Ela lida com histórias, com sonhos, com a realidade de empreendedores que buscam não apenas organização, mas direção. E aí é que entra a sua missão e ela se fortalece. Transformar negócios com contabilidade e com propósito. Então, seja bem-vinda, Daliana Azevedo. Obrigada, Tanise. Obrigada por esse espaço, né? Onde a gente vai trocar um pouquinho, conversar sobre a nossa vivência, né? E trocar experiência, inspirar, né? Porque quem vê a gente pensa que sempre foi fácil, mas só a gente sabe dos nossos bastidores e da nossa construção. É verdade. Então, grata por esse espaço. Eu que agradeço Estamos por você por ter aqui. aceito. E falar sobre a nossa vida, falar sobre contabilidade, né? Somos contadoras, ou seja, estamos em casa. Estamos. Me fale sobre mais essa contabilidade com propósito. Eu vi que você colocou, né, assim, que você fala muito sobre propósito, sobre fé também. Então, qual é esse seu propósito com a contabilidade? Qual é essa relação com a fé? Anísia, no início da minha trajetória, fui marcada por muitas dificuldades e superação, né? Eu não tinha família, pai dentro da contabilidade, alguém que eu pudesse seguir, Se espelhar, né? me espelhar. Então, eu precisei construir a minha própria trajetória, né? Os meus próprios caminhos. Lógico que no percurso a gente tem ajudas, mas a gente se vê, a gente por nós mesmas, né? E eu já fui enfrentando muitas dificuldades e já fui encarando a contabilidade como algo complexo, burocrático. Era a sua primeira opção para profissão? Escolher Sim. contabilidade? Sim. Eu não tinha, como eu falei, né? Eu digo assim, eu costumo brincar que nenhuma criança sonha em ser contador. O que é que né? você quer ser quando conhece criança? alguma? Eu quero ser contadora. Não, é você difícil. não conhece, né? Quer Então, mais profissões de herói. exato. Eu quero ser meu filho, quero ser bombeiro. Professor. Exato, bombeiro, policial. Então, assim, contabilidade, como é que cai de paraquedas na vida de uma pessoa? A minha mãe é funcionária pública. Então, no dia a dia, ela lidar com muitos profissionais da área da contabilidade. E ela passou a admirar essa profissão. E daí ela sempre dizia em casa, faz contabilidade, o mercado de trabalho é amplo, é fácil de arrumar emprego. E assim, a semente ficou plantada. Houve sim uma influência sutil, mas eu precisava descobrir o que é que eu gostava. E daí, lendo sobre as profissões, pesquisando, observando as pessoas, fazendo
os famosos testes vocacionais, né? Eu via que a contabilidade aparecia forte nisso. E eu me vi com condições de adquirir pela minha pontuação. Na época era o PSS na Universidade Eu Federal, passei era por isso aí também. primeiro ano, segundo, terceiro, aquela Isso. coisinha meio massacrante, né? E assim, via também que eu tinha condições, né, pela pontuação, passei no meu primeiro vestibular, mas quando a gente chega lá dentro, a gente vê que é um universo totalmente diferente, que a gente não sabia nada É um do misto de que decepção, que é isso, né? decepção, totalmente diferente. E uma coisa é que eu achava que era só lidar com números, não precisava ler muito e ok. E aí é um grande engano, né? Então eu precisei, assim, me superar, comecei a gostar, estagiava sempre estagiei, mas os meus estágios eram muito específicos, né? Então, quando eu saí da universidade, eu me senti despreparada, né? Então, eu fui convidada para fazer uma entrevista no escritório de contabilidade. E assim, é diferente. Quando a gente está estagiando, a gente ganhava as bolsas, a gente ganhava para aprender. E quando eu me deparei num cenário em que eu precisava, eu estava recebendo para entregar resultado, eu me senti completamente despreparada e para mim foi assustador. Aí me deparei com empresas logo do lucro real, ó. Para Ah, quem nunca teve vivência, de fato, o que é contabilidade na prática, eu me deparei com complexidade, com auditorias constantes, com prazos apertados. Então, foi muito marcado com essa pressão. Então, eu via como resoluções de problemas, né, de entregar relatórios. E quando eu passei pedir demissão, porque com o tempo, né, me casei e aí apareceu a oportunidade de assumir empresas familiares. E a primeira empresa, meu primeiro cliente foi quem? A sogra. logo a Mas sogra, a hein? sogra. Mas eu agradeço a Deus pela vida dela, porque ela acreditou em mim mais do que a mim mesma. E aí eu passei a fazer coisas totalmente diferentes também, específicas, e precisei reaprender, né? Então, eu já avisava uma outra situação, a liberdade, né, de empreender, porque casei, daqui a pouco queria ter filhos, e como é que eu iria vivenciar uma maternidade que eu almejava, né, acompanhar as minhas filhas hoje de perto e conciliar com a profissão, se eu ficasse no modelo tradicional, né, CLT. Então, isso me trouxe uma liberdade, mas me trouxe desafios e desafios. Mas quando foi aparecendo os próximos clientes, e aí eu vi empresas nascendo do zero, sabe? Eu passei a enxergar que contabilidade não era só problema, não era só número, não era só resolução de problemas, mas tinha pessoas ali querendo realizar sonhos, estavam diante de mim, confiando a mim. Porque o médico, ele entende da medicina, o psicólogo da mente humana, né? O veterinário estuda a medicina veterinária, mas ele não sai preparado para gerir um negócio. Verdade. Então, esses profissionais, né, o confeiteiro entende da sua área, mas como gerir um negócio? E aí gera um sonho, algo que era para ser a realização de um sonho, né? Passa a ser preocupante, porque agora ele não sabe empreender, ele não sabe lidar com isso. E aí é a nossa missão, nosso papel, fazer parte de uma certa forma do sonho das pessoas. E foi aí, quando eu via um CNPJ, né, constituído, cada dia a dia, que para mim era só mais um processo, só mais um CNPJ, mas eu via o brilho das pessoas diante daquilo. Ah, saiu o CNPJ, Sou né? empresário, né? Sou empresário, sim, e já começa a se posicionar diferente. Eu entendi que a minha profissão, ela não só gera impacto na economia local do nosso país, mas nas vidas, nas pessoas, nas famílias. E aí, algo que eu comecei a gostar aos poucos da contabilidade, eu ainda não tinha me encontrado, mas quando eu me deparava com as pessoas, tentar escutar a gente, sabe? Os meus olhos brilharam e eu comecei a me apaixonar pela minha profissão. E foi aí que eu me conectei, mas não foi logo do início, né? Foi toda uma jornada, todo um entendimento de contabilidade de mim mesma para poder
ouvir com Nasceu... humanidade as pessoas, aquela pessoa que estava ali diante do seu sonho, que estava engavetado, que estava com medo, mas confiou a mim, né, O sonho dela, né, de vida. E realmente, nasceu uma seguir. contadora aí. E aí nasceu uma contadora, verdade. Verdade. E você falando aí, eu lembrei de alguns casos, né? E um caso específico que eu tive de uma pessoa que ela passou a vida inteira, né, num banco, trabalhando ali, juntando dinheiro. E ela saiu e ela chegou lá, não me conhecia, não foi indicada para ninguém, e chegou lá na empresa e disse: Olha, eu quero abrir uma empresa. Não sabia nada de negócio, não sabia nada de gestão, só tinha um sonho. Ela só tinha um Exatamente. sonho e um dinheiro que guardou ao longo da vida inteira para abrir um negócio. E aí é nessa hora que nosso papel, e aí eu acho que é nesse ponto que você quis falar, né? Que a nossa contabilidade, ela se transforma em propósito e não apenas em números. Exatamente. Que você vai transformar um sonho de vida de alguém. Ela vai conseguir materializar aquele sonho que estava guardado numa gavetinha, que ela vinha juntando, que vinha planejando. E precisa dar certo, né? A gente precisa ajudar essa pessoa a conquistar esse sonho. E focar naquilo que realmente ela entende, dar o melhor de si na sua área e deixar a parte, né, mais burocrática, chatinha, mas gostosa mesmo, né, de planejamento, de descobertas conosco. E é muito transformador quando a gente vê esse depósito de confiança. E quando você fala assim, como é que você alia também com a fé, né? A fé, ela é minha bússola, assim, a lente o qual eu enxergo as pessoas, eu enxergo o mundo, sabe? Eu consigo, através da minha fé, tomar decisões, mesmo difíceis, mas ter paz, né? E eu, assim, me inspiro muito, assim, nos meus pais, né? Eu vim de origem humilde e eles sempre com muita garra, né, no trabalho, na fé, sempre ensinando bons princípios. E não são princípios que a religião traz, não são princípios que o Código de Ética do Contador traz. É importante, não desprezando, porque isso nos lapida. Sim. Mas são princípios que a gente traz de casa, da mesa, de casa, da infância, né? E são muito importantes, né? E que eu levo em todas as áreas da minha vida. Porque eu já, por exemplo, recebi propostas financeiras até Quem nunca? que brilharia Nada os contábil. olhos, mas não estavam alinhados com os meus valores, comigo É. mesma. E prontamente eu recusei com paz, né? A gente não é que a gente está podendo recusar cliente, mas eu recusei com Mas se muita conflita com os tranquilidade. nossos princípios, com a nossa ética, se isso vai trazer algum prejuízo na nossa profissão também, né? Então a gente precisa dizer não. Isso, dormir de Cabeça tranquila, cabeça né? tranquila, isso é impagável, né? Então, não tem como separar as coisas, né? Tudo se une. Tudo se une, é verdade. Ao longo da jornada, né, como contadora, depois que você já se consolidou com isso, você vem crescendo cada vez mais no mercado, né, em Alagoas, principalmente, e porque você também faz parte de uma comissão de mulheres, então você traz essa visibilidade como mulher, empresária, contadora. Então, como esse seu trabalho na comissão, né, liderando uma equipe também, assim, juntamente com outras na contabilidade, o que isso mudou para você? Como você vê que as pessoas veem isso em você? Trouxe mudança? Foi um divisor de água para você? Me fala mais sobre isso. De certa forma foi um divisor de águas, porque eu me vi num lugar de muita responsabilidade, porque a gente representa as mulheres contabilistas de Alagoas, né? E aí eu me vi num lugar de representatividade, onde tive voz ativa, contribuindo na comissão, né, para a promoção de eventos, acolhimento das mulheres, né? A gente percebe o quanto as mulheres são silenciadas, mas são muito potentes quando se unem. E entender que a contadora, a Tanise, ela não só é contadora, ela é mulher. Que se ela não estiver bem consigo mesma, com a sua família, com a maternidade, ela não vai conseguir dar o melhor nas outras áreas. E me fez sair, sabe, de um campo técnico
para esse lado humano. Entender que as minhas dores também outras mulheres passaram e que passam e quais as ferramentas que elas precisaram encontrar para superar, sabe? Então, além de proporcionar, né, todo esse acolhimento e crescimento mesmo profissional e pessoal, eu tenho aprendido muito. Coisas que os livros não trazem, a inteligência artificial não substitui, não tem manual, sabe? A troca do dia a dia com as mulheres tem sido gigante e incrível essa oportunidade que eu estou tendo. Que legal! Eu vejo lá você sempre muito Eu participativa, amo. sempre ali unida com a Lucineide, fazendo os eventos acontecerem, né? E amizades que a gente carrega não só para a contabilidade, mas para a vida. Tem meninas na comissão que a gente tem assim se conectado pessoalmente mesmo, isso é muito gostoso. Eu diria que a gente passou por um período, acho que na época que eu estudava, a gente não ouvia nem falar direito de CRC, não sabia direito o que era isso, sabia que tinha, mas qual era a função, o que é que tinha que fazer, e a partir do momento que a gente começa a fazer parte ou começa a ter mais acesso, né, às portas, o que ele faz, a gente consegue entender mais e dar importância que é, né? Porque tem muita gente que está ali escondidinha, passando por situações bem difíceis que as outras passaram também. Então, trazer esse conhecimento, ajudar a fazer network, né? Trazer para junto é muito importante. E esse papel é fundamental para quem está liderando, né? Quando eu iniciei em 2022, praticamente a gente estava saindo de uma pandemia. E aí, como é que estavam as pessoas mentalmente e emocionalmente? Então, foi um momento, assim, tenso e certo, né? Para que as coisas acontecessem. A gente voltasse para o presencial mesmo e trazer essas mulheres junto e dizer, você não está sozinha, né? Tem um grupo aqui que passa por aqui, isso, né? É forte e a gente está aqui também para te ajudar, para te acolher. E a gente aprende muito e cresce demais com isso também. Não é só proporcionar, mas a gente recebe mais até do que doa. Porque, na verdade, quando a gente está contribuindo, transbordando para outra pessoa, a gente recebe às vezes mais do que o que a gente está doando. Exatamente. E aí é onde você se realiza, né? Porque se você fosse fazer tudo só por dinheiro, também não ia dar muito certo. Não. Não ia dar muito certo. Claro que às vezes você vai trabalhar com algo que você ama, que você gosta, e você precisa ser remunerado por isso. Né? E precisa dar valor a isso. Porque você buscou, você estudou, você se esforçou. Toda a sua vida foi em volta daquilo ali. Não é justo você não cobrar. Exatamente. Pelo seu serviço, pela capacidade de resolver um problema que é específico da contabilidade. Então, a gente precisa se valorizar. E quando a gente se une, quando a gente bota as mulheres na mesma frequência, no mesmo lugar, a gente está dizendo, olha, você precisa se valorizar também. Porque aí você valoriza a classe inteira. Quando você valoriza a classe inteira, todo mundo ganha. Não é só um. Quando você fala em valorizar, foi assim, um dos maiores desafios na minha trajetória. Não foi nem técnico. Teve sim superação, mas foi comportamental e emocional. Eu vim, como eu falei anteriormente, de origem humilde, mas também de muita generosidade. Então, eu tinha muito constrangimento de cobrar o justo, sabe? Principalmente... Vergonha de cobrar pelo serviço. Muito. Principalmente para conhecidos. E aí eu sempre fui uma pessoa que eu faço questão de pagar e valorizar o serviço e o produto das pessoas, seja conhecido, família ou um estranho. Eu não coloco preço no produto de ninguém, porque não é preço, é valor. Ela sabe a história, o que ela quer entregar, o que ela quer transformar com aquela entrega. E eu tinha muito constrangimento. E aí eu precisei, de forma muito dolorosa, aprender a dizer não. Não a quem não me valorizava, ou aquilo que não me valorizava, aquilo que me consumia. Não. Aprendi a dizer não. E não foi de uma forma fácil. Isso me ajudou a entender o meu senso de valor. Isso foi bem difícil. Consegue cobrar bem? Ou ainda tem... Eu Porque assim... às vezes você consegue até se valorizar, mas às vezes na hora de cobrar,
A pessoa lhe deve e você não consegue ir lá. Ei, fulano, você tá me devendo, Não. vamos pagar aqui os meus O que é que honorários? acontece? Graças a Deus, eu tenho clientes maravilhosos e Oh, meu pontuais. Mas, assim, eu já me deparei em situações que eu precisei reajustar o honorário de uma forma significativa. Eu vi a empresa crescer, nascer, constituiu comigo do zero, e pequenininha, ainda bem inibido o Faturamento negócio. pequeno. Aí, porte, mudou de porte, começou a contratar funcionários, atividades, expandir atividades. Então, isso gerou comportamento diferente no atendimento, um novo modelo de Mais atendimento demandas, né? impactou também. E aí eu fiquei bem incomodada, sem saber como iniciar aquela conversa, aquela reunião. Eu fiquei sem dormir uma noite. Porque eles eram muito bons e são muito bons comigo. E eu fiquei constrangida. E eles chegaram para mim e disseram: olha, a gente já esperava isso, a gente entende todo esse movimento rápido, todo esse crescimento. E assim, o quanto você cobrar, a gente faz o esforço e a gente paga, porque a gente confia em você, confia no seu trabalho, sabe que você não é ambiciosa. Quando nós iniciamos, inclusive a gente pediu que baixasse um pouco os honorários, você prontamente nos acolheu. Então, a gente está com você, a gente confia em você e fique à vontade. Ele ainda brincou assim, nem para pedir aumento você presta. Brincou assim comigo, né? E a gente riu, tudo foi muito leve. E aí eu me deparo com outra situação em que uma cliente chegou para mim e disse: Daliana, brincando, essa eu já tenho um pouco mais de intimidade. Chegou um contador oferecendo mais barato e até querendo trocar serviço. Eu disse a ele que não, que a minha vida estava na sua mão, que confia, que Olha eu aí, gosto do coisa seu boa. trabalho. E quando você entende o seu propósito, a entrega que você faz, o seu valor, né? Olha a sua trajetória, a sua construção, para mim isso é o maior sucesso que eu posso ter, é isso. Que venham mais clientes assim, que pague o justo, que não reclame dos honorários. Não, graças a Deus. Que não deixe de pagar. E assim, os que reclamaram saíram, né? De uma certa forma. E até por forma voluntária, né? Tem profissionais que atendem, né? Tem um que tá ali, ele não enxerga valor e ele quer só o preço. Exatamente. Aí quem vê por preço, Quem vê sai por por preço. sai por preço. E tá Qualquer tudo bem. valor vai... Qualquer R$100 que tiver de diferença, ele já vai estar mudando de contador. Eu digo assim, que a gente também não é só escolhido, mas a gente pode escolher o perfil, o tipo do cliente que a gente quer. Exatamente. Então, E se principalmente posicionar aquele nesse que sentido. dá muito trabalho, rancinzo para pagar, enfim, você tem que ver se vale a pena ter o desgaste com isso ou não. Exatamente. Porque às vezes é melhor dormir com pouco do que ficar preocupado porque tem conta para pagar, porque quanto mais cliente você tem, mas você também aumenta as suas demandas com funcionários, sistemas, etc e tal, e você também aumenta seus custos. E consome uma energia que não vale a pena. Não e vale mais a uma vez enfatizando que não é dinheiro, né? É valor mesmo. Verdade. Valorização do seu trabalho, daquilo que você se doa, estuda. Na sua trajetória profissional, qual assim você entende que foi o seu maior desafio? Esse desafio mesmo de dizer não para as coisas, isso me consumia. Chegavam pessoas que vinham até mim, tiravam dúvidas, me consumia. E aí eu, para demonstrar que entendia, que sabia, para passar confiança, praticamente eu dava uma consultoria gratuita. E depois ele ia para outro. Sendo que eu não precisava demonstrar essa confiança, que eu entendia da coisa, porque quem vem já sabe que você entende. Então, a segurança estava em mim mesma. Então, os desafios eram emocionais e comportamentais. Uhum. Então, ia para outro contador mais barato e não entendia, né, o valor que o meu serviço ele agrega. Então, aí então eu precisei, né? sim, me posicionar, dizer não, e aí valorizar o meu você trabalho. vai receber pessoas que realmente querem o seu serviço, que valorizam o seu trabalho. Isso é o que importa. Exatamente. Ali nós chegamos no momento do Pode Isso, contadora. O momento que você vai me fazer uma pergunta. Eu vou tentar responder aí dentro
do mais específico, com conhecimento, para ajudar também quem está aqui nos assistindo. Todo mundo já está conhecendo quem é Daliana e agora eu vou responder só uma pergunta. Eu já lhe acompanho, né, por um tempo aí nas redes, a gente está fazendo mentoria, admiro sua trajetória e eu digo assim, essa mulher é imparável, ela não tem mais o que inventar, aparece uma coisa, né, sempre está muito ativa. Mas assim, como mulher, mãe, empreendedora, mentora, professora, né, e as suas múltiplas tarefas aí, qual o seu maior desafio nisso tudo? Uma escolha difícil que você precisou fazer e uma renúncia importante que lhe custou, mas foi necessária para você seguir com o seu propósito. Você fez essa pergunta e eu vou lá atrás, né? Tem várias coisas ao longo da trajetória que a gente lembra e lembra que quanto foi doloroso ou doído aquele momento para passar. Quando você me perguntou aí, eu lembrei de pelo menos uns 2, 3 momentos assim, mas eu vou falar de um para eu não chorar. Porque o outro, se eu falar, sim, eu vou chorar. Sim. Quando eu decidi fazer o mestrado, em 2018, eu tava grávida, com quase 9 meses, e em 2017 eu estava fazendo direito. Eu já tinha feito 4 pós-graduação na contabilidade, e eu disse assim, não, então eu não quero mais fazer pós-graduação. Eu tenho um quadro, para que mais, né? Então, eu tentei fazer mestrado, mas tinha que ir para o estado e tudo mais, então era muito complicado. Então, eu comecei em 2015 o curso de Direito. Que aí seria uma outra graduação, outras possibilidades, enfim. Porque eu sempre fui muito inquieta para estudar. E aí, em 2017, eu estava grávida, né? Muito cansada. E eu precisava me dedicar ao meu filho. Sim. E eu tranquei a faculdade de Direito. Aí, o que aconteceu? Surgiu uma oportunidade do mestrado aqui em Alagoas, presencial. Então, eu fiquei naquela, meu Deus, eu grávida, vou começar a fazer um mestrado. Eu não tinha noção do que era um mestrado ainda, porque eu só tinha na minha cabeça, a minha realidade era a pós-graduação. Então, eu disse, não, mas não deve ser tão difícil assim. E eu conversei com um monte de gente, eu pedi opinião a tanta gente, o que é que eles achavam, o que é que eles não achavam. E perguntei minha mãe, meu pai, meu marido e amigos, pessoas que já tinham feito mestrado para me ajudar. E eu cheguei à conclusão que eu deveria começar, mas foi muito difícil, porque eu comecei ainda grávida, com quase 9 meses, e tive meu filho. Eu ia assistir aula, voltava para casa para dar de mamar, voltava para aula, e foi muito difícil, muito difícil. Eu não ia chorar e terminei. Cadê o papel, minha gente? Produção! Mas foi o pontapé. Essa parte mexe muito com a gente, né? Eu, quando decidi trabalhar de forma autônoma, né, foi visando na maternidade mesmo e não era fácil, não. Foi uma semana descansando do pós-parto e na outra semana eu já empurrando o carrinho no escritório. A criança dormia, eu ia trabalhar. Durante a noite, privação de sono. Então, isso a gente entende o quanto é importante para a nossa superação, né? Como era noite sem dormir por causa da criança. Sim. E outra noite sem dormir porque eu tinha trabalho do mestrado para fazer. E até 3 horas da manhã. Então, eu tinha que escolher, às vezes, né, o que eu ia fazer. Então, foi muito difícil. E eu lembro que, quando eu fui fazer a qualificação, a professora disse assim, Denise, eu tinha certeza que você ia desistir. E eu lembro que, na hora que ela falou, eu não processei. Por quê? Assim, porque ela tinha tanta certeza que eu ia desistir. Eu perguntei a ela, por que, professora? A professora Silvana. Ela disse, porque você estava grávida. E isso era suficiente para eu parar. Aí foi quando a ficha caiu de que, poxa vida, foi difícil mesmo.
Uhum. Foi uma escolha difícil. Mãe de primeira viagem. Nossa. Me descobri mãe porque, querendo ou não, tudo novo. Tudo novo. Dia a Um dia mestrado ensina. que era outra coisa desesperadora, porque eu não tinha noção do como era. Uhum. E eu consegui dar conta de tudo isso. Não sei como, mas dei. Então, assim, foi uma decisão difícil, desafiadora, Nossa, demais. demais. Depois a gente nem lembra direito. Uhum. E quando você falou, a gente vai na caixinha lembrar. Eu disse, não vai muito na caixinha, não. Mas não tem como. A outra ia ser pior. E quantas Se eu mulheres fosse falar se da veem, outra ideia, ia ser pior. quantas mulheres se veem nessa situação e hoje vai ter a oportunidade de ouvir isso que você está compartilhando. Mas que se desistisse, Tanísia, tudo bem. Mas se você encontrou forças com o seu propósito, você tinha um propósito. Então, se você encontrou forças e seguiu adiante, tá tudo bem também. A gente entender, né, que a gente tem o nosso tempo e conhecer a nós mesmas, sobretudo. Então, lindo, Você lindo. foi a única que me fez chorar. Até hoje. Nem era intencional, mas a gente vê aí a sua trajetória, a sua correria e é admirável. Obrigada. Ó, eu quero te entregar essa lembrança do Olha Pode Isso só. Contadora, para que você não se esqueça dessa nossa Nunca, conversa, desse nunca. bate-papo. Eu sei que foi o seu primeiro Pode Isso Sim, Contadora, o seu sim. primeiro podcast. E eu espero que ele seja o primeiro de muitos, Olha só. porque você sabe conversar bem, tem um papo legal. Então, assim, nunca pense que você não consegue, né? Sim, nunca pense que você não vai dar conta disso, porque você já tá dando conta, olha, faz tempo. E Sim. eu queria saber de você se você tem uma mensagem especial, final, né, para os nossos ouvintes, para falar agora, antes da gente encerrar. Pensando em tudo isso, né? A mensagem que eu gostaria de deixar para cada mulher é que você não precisa se moldar ao mercado. O mercado que vai se moldar você com a sua sensibilidade, com a sua força e a sua essência. Tem uma frase que eu estou carregando comigo ultimamente, da Michelle Obama, que diz assim, que eu aprendi a me entender, né? A estar conectado comigo mesmo. E aí, quanto mais eu estou firme em quem eu sou, o mundo se adapta. Então, tá tudo bem se você não der conta de tudo ao mesmo tempo, né? Você não precisa ser perfeita, vai ter áreas que vai requerer mais da gente. E isso não é falta de competência, é, sobretudo, entender nós mesmos, o nosso tempo. E é isso. Entenda você, prossiga no seu propósito, entenda o porquê e para quê, né? Você almeja tanta coisa e siga em realizar, em concretizar. Muito bem, que maravilha. Então, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade e participação aqui no Pode Isso Contadora. Eu Foi que incrível. agradeço, tentando fingir costume, Foi mas... incrível. A mulher nem parece que estava aqui a primeira vez. olha Já, só. parecia prática. E me emocionou, né? Me fez me emocionar e foi maravilhoso. Mas quero falar agora com você, para você que está nos assistindo, se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar essa conversa com outras pessoas para que a gente alcance mais vidas. E assim eu encerro esse Pode Isso Contadora e até a próxima, se Deus quiser.